Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, para juntos podermos compartilhar de alguns ensinamentos espíritas. Hoje, para nossa alegria, está nos visitando o nosso companheiro Ismael Batista. O Ismael é da cidade de Guaxupé e vai falar para a gente do seu livro, Vencendo Dificuldades de Relacionamento. Ismael, fique à vontade. Passa para o pessoal e todo o teu conhecimento, que a gente sabe que você tem bastante. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa reflexão. Cheguei aqui com esse tema, né? Vencendo dificuldade de relacionamento. Aí, conversando com o pessoal aqui da casa, eles me disseram o seguinte: olha, se você quiser falar esse tema, tudo bem, mas as pessoas que vêm aqui na casa, ninguém tem dificuldade de relacionamento, não é? Então, não é um tema encomendado. A gente sabe que quando a gente se reúne numa casa espírita, reúne junto de nós caravanas de espíritos que também vêm fazer a reflexão, né? Geralmente são aqueles espíritos que estão para reencarnar e são trazidos por monitores espirituais. Então, tudo que eu disser aqui, eu vou estar falando para os espíritos, tá bom? Tá? Queridos, porque eu sempre me interessei pelo assunto relacionamento humano. Porque mesmo nascendo de uma família espírita, eu já percebi logo cedo que muitos dos nossos familiares, embora desfrutando das claridades espíritas que hoje nós estamos desfrutando, ainda assim continuavam com a capacidade de serem infelizes, não por falta de conhecimento, mas por não saber bem conviver uns com os outros. E eu pensava logo cedo, puxa vida, eu não quero isso para mim, porque eu já estou aprendendo na doutrina espírita, desde tão cedo, que a vida na Terra, por mais que a gente fique aqui, é tão rápido. E que a gente veio na Terra exatamente para a gente firmarmos a nossa evolução, desfazer as nossas inimizades e construir amizades perenes. Eu não quero isso para mim, não. Aí busquei na literatura espírita, e foi nela que eu encontrei o maior número de material para eu fazer um estudo sobre o relacionamento humano, assim como também em outras áreas. E passado algum tempo, eu juntei um material todo que eu havia conscientizado, porque aprender é uma coisa, conscientizar é outra, né? Ou seja, eu experimentei o que eu aprendi e vi o quanto de resultado positivo a gente pode conseguir quando a gente pratica aquelas recomendações, sobretudo dos benfeitores espirituais, os ensinamentos de Jesus na prática. E aí então eu montei um curso de 6 horas, levando esse curso para as instituições espíritas, para escolas, enfim, empresas, vários lugares. E todas as vezes que eu terminava esse curso, as pessoas perguntavam: você não tem uma apostila, um videocassete? Naquela época ainda era videocassete, não é? Um livro. E aí surgiu a ideia então da gente fazer esse livro, Vencendo Dificuldade de Relacionamento, esse daqui, que é então o resultado do curso de 6 horas. Evidentemente que a gente não vai fazer aqui 6 horas, o pessoal achou muito. Então nós combinamos que eu vou fazer de tudo para terminar com a metade do tempo, tá legal? Tá? 3 horas a gente termina. Combinado? Brincadeira, né, gente? Nós vamos ser breves, nós vamos fazer uma introdução. E aqueles que se interessarem futuramente, a gente pode fazer aqui um seminário, não é? Gratuitamente. Ou podem encontrar o livro na biblioteca, enfim. Vocês vão ter acesso ao curso.
Queridos, quais que são as principais causas que nos levam a ter dificuldade de relacionamento? Eu digo sempre que as causas que nos levam a ter dificuldade de relacionamento vêm de duas origens. Aquelas de origens de um mundo material como o nosso e as de origens espirituais. Entre as de origens de um mundo material como o nosso, está o fato do nosso orgulho aqui na Terra se manifestar de forma muito exagerada. Como que o nosso orgulho ainda é exagerado num campo de emoções densa como é o campo espiritual da Terra. Lá no mundo espiritual, quando nós estamos desencarnados, preparando para reencarnar, convivendo com espíritos mais ou menos da nossa faixa de evolução, a gente às vezes percebe que a gente já domina o orgulho, mas basta adentrarmos esse campo denso de emoções e a gente logo percebe o quanto ainda somos orgulhosos. E aí, com o orgulho, nós ficamos medindo força uns com os outros, ficamos revidando, ficamos construindo as nossas guerrinhas particulares, perdendo um grande tempo na existência e distanciando do ensinamento de Jesus. Acertai com os adversários enquanto está a caminho com eles. Ou seja, faça amizade, transforme até as inimizades em boas amizades, porque as vibrações da amizade é que nos sustentarão em paz, feliz, quando retornarmos para o plano espiritual. O espírito Cornélio Pires, esse grande humorista que o Brasil teve, ele fala mais ou menos assim: em se tratando de inimizades, veja bem o que você faz. Quanto mais inimigos, mais parentes você traz. Entenderam porque tem uma parentela grande? Não é verdade? Vou repetir porque algumas pessoas não captaram. Em se tratando de inimizades, veja bem o que você faz. Quanto mais inimigos, mais parentes você traz. Queridos, não tem outra maneira de vencermos o nosso orgulho senão do desenvolvimento da humildade. Essa virtude fundamental, básica, essencial. Nós concordamos com o apóstolo Paulo quando diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a caridade é a maior entre as virtudes. Mas não é essa caridade que nós ainda entendemos com a nossa evolução. É uma caridade que ainda vamos entender no futuro. Porque caridade não é apenas uma ação no bem. A caridade é um sentimento permanente de bem em nós. Não é dar, é dar-se de si. E para isso, então, nós precisamos estar recheados de bons sentimentos. Sentimentos esses que a maioria de nós ainda está desenvolvendo, estamos em desenvolvimento. Por isso que é importante nós praticarmos a fraternidade, a solidariedade, as ações benfazejas, porque com elas, esses sentimentos do bem vai se instalando em nós, até culminarmos a caridade. Mas não é o tema de hoje. Não é o tema de hoje. Se a caridade é, por excelência, a maior entre as virtudes, a humildade é a fundamental, é a estrutural. Percebe os irmãos que as outras virtudes que desejamos, a paciência, perdão, tolerância, esperança, fé, elas só vão dilatando em nós proporcionalmente ao desenvolvimento da humildade. Quando uma pessoa diz, eu não tenho esperança, não tenho fé, não consigo perdoar, porque não é humilde. Então, a humildade é aceitação de si mesmo e aceitação de uma força maior que nos governa.
Esses dois são os grandes sinais da humildade em nós. Com ela, com a humildade, evidentemente, vai sendo vencido esse sentimento que é o nosso verdadeiro inimigo, o orgulho. A doutrina espírita teve a coragem de falar, de apontar e dar nome ao nosso único inimigo que temos, que é o orgulho. Tem muitas pessoas que se preocupam demais com os inimigos exteriores, encarnados, desencarnados, e esquece, né, de lutar contra o seu único inimigo, o inimigo que construiu todas as suas inimizades exteriores, chamado orgulho. Por isso que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer espada. Ou seja, os meus ensinamentos são para você travar uma luta constante contra o teu único inimigo, o orgulho, e construir em si a humildade, a virtude estrutural de todas as virtudes, até culminar com a caridade. Queridos irmãos, como causa também de um mundo material como o nosso, para termos as dificuldades de relacionamento, está o fato de muitos de nós entregarmos facilmente à negatividade. Como que a gente negativa facilmente? Tanto é que os benfeitores espirituais andam revelando constantemente nas casas espíritas que hoje em dia na Terra tem tantas pessoas negativas, pessoas com tal capacidade de ser negativa, que nem os obsessores estão ficando por perto. Tem pessoa que não precisa de obsessor. Tem pessoa que já é o próprio obsessor de si mesmo. Não é verdade? Mas nós sempre colocamos culpa nos obsessores, esquecendo que a nossa ligação com a luz ou a nossa ligação com as trevas é uma opção de cada um, porque obedece à lei da sintonia. Então, tem muita gente negativa demais na Terra, que não precisa nem de obsessor. Ah, Ismael, agora você falando desse jeito, me deixou preocupado, preocupada. Como que eu posso saber se eu já estou num campo de negatividade? Eu sempre digo que a melhor maneira e a melhor hora da gente notar, avaliar a nossa condição espiritual, a nossa condição emocional, é a hora que a gente acorda. Vocês já viram uma pessoa positiva acordando? Já viram, gente? Como não? Vocês não se vê acordando? Como que uma pessoa positiva acorda? A pessoa positiva acorda mais ou menos assim, olha. Uma pessoa positiva, ela acorda, ela senta na cama como qualquer outra pessoa, e o que ela procura ver primeiro, o que é? Um relógio, porque ela não gosta de perder tempo. A pessoa positiva, ela tomou o prazer pela vida, ela tomou o gosto por viver, coisa que todos nós espíritas deveríamos ter, alegria de viver, porque hoje nós sabemos que por mais que nós queiramos morrer um dia, isso a gente não vai conseguir. Nós somos criados para a vida. Então uma pessoa positiva olha no relógio e vai dizer mais ou menos assim, isso, ó, nossa, já é essa hora, não é? E vai ter uma oração com os 3 sentidos que nós aprendemos como deve ser uma oração. Vai agradecer. Obrigado, Senhor, pela noite que eu tive. Porque toda pessoa positiva, independente de quem está acompanhado, sempre dorme muito bem espiritualmente. Não é? Obrigado, Senhor, pela noite que eu tive. Louvado seja o dia que amanhece para mim. É uma nova oportunidade. Esteja comigo, Senhor, porque hoje eu acho que o bicho vai pegar. Não é? Ou seja,
Eu tenho que vencer desafios no meu dia a dia. Eu tenho que superar dificuldades. Porque se nós definirmos o que é viver na terra com apenas 2 palavras, podemos dizer tranquilamente: vencer dificuldades. Com certeza Deus estará dizendo: vai minha filha, vai meu filho, estarei todo o tempo contigo, porque você realmente pegou a dinâmica da vida que eu espero de todos os meus filhos. Eu os criei para ser vitoriosos. Vai, estarei todo o tempo contigo. Você está acordando desse jeito? Está acordando? Não? Já viram uma pessoa negativa acordar? Hã? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Uma pessoa negativa acorda desse jeito. Ela acorda, ao contrário do positivo, que está sempre com os ombros alinhados, corpo ereto, ela se curva. Ela fica com os olhos meio abertos, meio fechados e com a boca aberta. Fica assim, ó. Ela parece que ela não se reconhece, né? Parece aqueles computadores antigos, né, que fica lá e não consegue reconhecer o arquivo. Fica ali. Aí, como ela não se reconhece, ela vai chegando para frente. Não é assim que a gente faz? A gente vai chegando para frente. Até sentar na madeira da cama. Porque toda pessoa negativa precisa sentir que está sofrendo. Não é verdade? Aí, a hora que ela senta ali na madeira da cama, ela acorda. Aí, o primeiro pensamento geralmente é esse: vou ter dor de cabeça de novo. Olha no relógio e exclama. Em vez de fazer uma interrogação, exclama: já é essa hora, né? E vai levantando. Parece que eu estou mais cansado do que ontem, a hora que eu fui dormir. E também vai fazer uma oração, porque a pessoa negativa também ora. Eleva as 2 mãos para o alto, mas como a negatividade pesa, ela vai descendo. Vai descendo até se apoiar na cabeça. E com as 2 mãos na cabeça vai dizer mais ou menos isso: ai meu Deus, vai começar tudo de novo. Eu pergunto para vocês, quem começa o dia dessa forma precisa de obsessor? Qual que é a tarefa de um obsessor à luz do Espiritismo? É uma criatura que tem a incumbência de fazer da vida do outro um inferno. Se a gente já está fazendo da nossa vida um inferno, para que eles vão se ocupar disso? Então, gente, positive-se, positive-se. Que bom, mais um dia, mais um dia. Algumas outras características de pessoas negativas. Nossa, que chuva, que calor, insuportável. Um pássaro canta, nossa, esse passarinho não fecha o bico. Mãe, eu estou pensando em pegar aquele dinheiro que eu juntei tanto tempo e comprar uma moto, pelo amor de Deus, meu filho. Eu não estou preparada para ter um filho morto, mãe, mas eu não quero morrer. Eu quero comprar uma moto, só isso. Mas filho de negativa tem que morrer. Tem que morrer. Cuidado, gente. Cuidado. Por isso que tem tantas pessoas dizendo: meus caminhos são todos fechados. Sabe quem que é a porteira? Ela mesma. Sabe quem que é os entulhos? Tudo que carrega na cabeça. Cuidado, cuidado, cuidado. E nós temos, à luz da psicologia, nós sabemos disso, a naturalidade de ver no outro aquilo que temos em nós. Se nós temos uma negatividade em nós, nós vamos ver todas as pessoas de forma negativa. Nós vamos ver o mundo de forma negativa, causando um sem número de dificuldade de relacionamento.
Uma outra questão também do nosso mundo, que nos leva a ter muita dificuldade de relacionamento, é o fato de nós, a maioria de nós, não sermos treinados, educados para bem conviver. A maioria de nós somos educados para respeitar. Precisa respeitar papai e mamãe, precisa respeitar os mais velhos, precisa respeitar o professor, precisa respeitar. E nós vamos aprendendo a respeitar. Só que quando nós paramos para estudar esse grande capítulo chamado relacionamento humano, nós vamos descobrir logo que o respeito é fundamental, mas é apenas um item dentro do capítulo. Para bem conviver, precisa de muito mais. E é isso que nós vamos conversar nessas próximas 3 horas. Não é? Queridos, uma outra causa que nos leva a ter muitas dificuldades no mundo material como o nosso, essa causa está mais ligada às nossas irmãs. A chamada TPM. Falei devagar só para arrepiar. Porque se a gente fala muito rápido, dói, não é? Não é verdade? Ismael, o que é TPM mesmo? Tem 2 definições. Para a mulher, tensão pré-menstrual. E para o homem, tenha paciência, marido. Porque a coisa é complicada. A coisa é complicada. Não é verdade? E olha, a única maneira, estudando muitas maneiras de ajudar as nossas irmãs, porque nós homens espíritas, nós somos bonzinhos mesmo, né? Nós somos gente do bem, gostamos de praticar a caridade, a fraternidade, sobretudo com as nossas companheiras. Mas eu fiquei estudando como que a gente poderia ajudar, tal, mas eu descobri que uma só maneira é a mais eficiente de ajudarmos as nossas companheiras. Não adianta, meus amigos, você fazer naqueles dias o que você faz todos os dias. Acordar cedo, preparar o café da manhã, preparar a mesa, só depois de acordá-la. Não adianta você fazer isso. Eles não fazem isso por aqui? Eu estou decepcionado com os homens de São Paulo. Lá no interior isso é de praxe, ou a gente faz ou a gente apanha, né? Mas não adianta você naqueles dias fazer só isso. Você tem que acordar bem mais cedo. Acorda bem mais cedo. Acorda e cai fora. Cai fora. Preencha o seu dia com coisas edificantes. Se dê preferência para voltar depois que ela já foi dormir. Porque nos nossos atendimentos fraternos, a gente conversa com muitas irmãs que têm a problemática. E todas elas dizem a mesma coisa. Naqueles dias, a única coisa que eu não quero ver é a cara do meu marido. Então já facilita as coisas, não é? Queridos, brincadeira à parte, não é a sua esposa, a sua companheira que veio com defeito. É a força da natureza fazendo fisicamente dessa maneira. E contra a natureza não tem o que fazer. Em relação à natureza, a única coisa que nós podemos fazer é respeitar e colaborar com as nossas companheiras, porque é um momento de dificuldade mesmo. Tanto é que muitas delas chegam a colocar as 2 mãos na cabeça e dizer mais ou menos isso: eu já não me aguento mais. Elas mesmas já não se aguentam. Imagina os que estão à sua volta. Mas é o momento de ajudá-las. De ajudá-las. Uma outra questão também que nos leva a ter muitas dificuldades de relacionamento, e agora já vou adentrar o campo das origens espirituais, porque o nosso tempo é breve, é o fato de nós estarmos morando num mundo de evolução heterogênea. Uma condição que passa desapercebido por muitos nossos companheiros estudantes da doutrina espírita. Nós vamos encontrar no livro dos Espíritos que a Terra é uma moradia de espíritos imperfeitos. E dentro desse universo de imperfeições,
nós vamos encontrar aqui espíritos dos mais diversos graus de entendimento. Então, isso já faz uma diferença enorme, causa muito transtornos de relacionamento, por desconhecermos, por não estarmos conscientizados disso. Morar num mundo de evolução heterogênea como a Terra é o melhor lugar para um espírito estagiar, um espírito ávido de evolução estagiar, exatamente para ele vincular a outros espíritos dos mais diversos graus de entendimento. Trocando em miúdos, todos os dias, eu, você, todos nós, somos chamados a conviver na família, no profissional, no social, com espíritos bem menos evoluídos do que o nosso. Um pouco menos evoluído do que o nosso. Um pouquinho menos evoluído do que o nosso espírito. Mais ou menos da nossa evolução, um pouquinho mais, um tanto mais, bem mais evoluído. Então, todos os dias a gente deveria fazer essa posição, para não esquecer isso, ó, de viver. Estarmos com as mãos do entendimento voltado para aqueles que estão abaixo da nossa evolução, para que aqueles que estejam acima possam nos galgar. Então, não espere nada pronto do ser humano. O nosso grande equívoco é exatamente isso. Queremos que todos os seres humanos pensem da mesma forma, sentem a mesma coisa, corresponde aos nossos anseios de entendimento da mesma maneira. Isso é impossível na Terra. E lembrando Jesus dizendo que a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Então lembre-se, aqueles que você perceber que estão abaixo da sua evolução, é você que tem o dever de entendê-los. E não eles te entender. É você que tem o dever de entendê-los. E não eles te entender. Por isso que Mahatma Gandhi, quando foi questionado por uma repórter sobre o perdão, ele nos ensinou exatamente isso. A repórter lhe perguntou: o senhor perdoa? Ele disse: não, eu não perdoo. Mas como o senhor é o maior líder espiritual de um povo e diz textualmente que não perdoa? Não, minha filha, eu não perdoo, porque eu nunca me magoo, eu nunca me ofendo. O que ele estava dizendo para nós? Que ele entendia a evolução de cada um e respeitava a evolução de cada um. Pois é o que nós devemos fazer, queridos. Diante de todas essas diferenças que nós convivemos todos os dias, a única coisa que podemos fazer é entender e respeitar a evolução de cada um. É crescer com as diferenças, é sublimar as diferenças que existem em nós. Pensamento unificado na Terra é impossível encontrarmos. Ainda não é para a Terra. Um mundo de provas e expiações. Então, o grande segredo de bem conviver na Terra é entender a evolução de cada um e respeitar. Se você fizer isso, você já passa a ser uma pessoa muito interessante no relacionamento humano. As pessoas vão gostar muito de você a partir do momento que elas percebem que você entende a evolução delas. E entender a evolução do outro não significa você comungar com o que as pessoas pensam, com o que elas acham da vida, ou com o que elas fazem, não. Apenas entender que aquilo faz parte da evolução que estão. Só isso. Porque os benfeitores espirituais sabem de quanto nós ainda vivemos equivocadamente, mas respeitam a nossa evolução. E entendem que isso é normal, natural, dentro do nosso entendimento.
É isso que temos que fazer. É isso que temos que fazer. Não julgueis, para que não sejais julgados. Uma outra questão que nos leva a ter muitas dificuldades de relacionamento é o fato de nós ainda também não sabermos bem comunicar. Nós temos grandes instrumentos de comunicação, temos tecnologias bastante avançadas já de comunicação, mas nós sabemos muito pouco comunicar. Comunicar é obter resultados. Vamos falar alto para vocês lembrar, porque a partir de hoje vai ser uma opção de cada um. Comunicar é obter resultados. Vamos lá? Comunicar é obter resultados. Comunicar é obter resultados. Para memorizar, vai. Comunicar. Está memorizado. Ah, Ismael, aí está o meu problema. Porque eu falo com meus filhos, eles continuam o mesmo. Eu falo com meus alunos, continuo do mesmo jeito. Com meus funcionários, com meus chefes, com minha esposa, meu esposo, continua da mesma coisa. Talvez você esteja fazendo o que a maioria faz, desabafar. O que é desabafar? É extravasar sentimentos. Só isso. É o que a maioria das pessoas faz. Extravasar sentimentos. Porque na vida, então, a gente comunica ou desabafa. Vamos falar 3 vezes para memorizar? Na vida a gente comunica ou desabafa. Comunica ou desabafa. Comunica ou desabafa. Está memorizado. Vai ser uma opção de vocês agora. Porque todos os dias, em vários momentos, a gente vai ficar nesse ponto. Ou a gente comunica ou a gente desabafa. E agora você já sabe que comunicar é obter resultados. Ah, Ismael, então o que eu faço para obter resultados? A primeira técnica para você obter resultados, eu já até falei aqui. É você, quando estiver conversando com alguém, discutindo com alguém, perceber antes de qualquer coisa a evolução daquela pessoa. É uma evolução acima da tua, mais ou menos a tua, ou é uma evolução abaixo da sua? E respeitar a evolução daquela pessoa. Falar a linguagem daquela pessoa. Como que você já vai obter resultados? Não fale nunca de forma uniformizada, unificada, porque na Terra nós não somos unificados. Somos diferentes. Tem uma máxima que diz assim: os jardins mais belos são os de flores variadas. Somos todos flores de Deus nesse planeta chamado Terra, um jardim do Pai. Que bom que somos diferentes. Que bom que somos variados. Queridos, para você obter resultados na comunicação, reforce o positivo. Antes de conversar com alguém, principalmente antes de chamar a atenção de alguém, exalte uma qualidade da pessoa. Fale das qualidades que a pessoa tem. Porque toda pessoa motivada cresce. Toda pessoa motivada, toda pessoa que ouve as suas qualidades, ela se abre para novos aprendizados. Ela se abre a tal ponto de permitir até que falamos alguma coisa ainda negativa, que ela está envolvida. É isso que nós fazemos? Não. Nós já vamos direto na ferida. Aí é desabafo. E aí, o desabafo leva o quê? As guerrinhas particulares. Leva-se aí as discórdias. Começamos a medir força com o nosso orgulho. E não temos resultado nenhum. Então, reforce o positivo. Vamos imaginar aqui uma mãe, só para ilustrar o que eu estou dizendo, uma mãe que pega a filha, a prova que a filha fez, uma prova que valia 10. A filha tirou 3. Não é? Essa mãe,
não assistiu essa nossa aula, não conhece o livro, não fez curso de comunicação, não sabe a diferença de comunicar e desabafar. Então ela vai fazer o que a maioria faz, vai desabafar. Como é que mãe desabafa? A mãe desabafa querendo mexer com o brio da filha, não é verdade? Dos filhos. Ela vai dizer mais ou menos assim. Ela faz um drama danado, né? Mãe é dramática mesmo. Ai, filha, aonde foi que eu errei? Como que é triste para um coração de mãe. Como que é doloroso depois de tantos dias de noite mal dormidas, preocupações sem fins, aí vem as cobranças. Preocupações sem fim, uma trabalheira, para descobrir depois de tudo que eu estou criando uma anta dentro de casa. A mãe está tentando mexer com o brio da filha, mas na verdade conseguiu explodir uma bomba de negatividade na estrutura mais íntima do espírito, a sua autoestima. A sua autoestima. São os chamados lixos psicológicos, que amontoados faz das criaturas uma verdadeira lástima. Mas uma mãe que sabe a diferença de comunicar e desabafar, ela vai preferir comunicar. Filha, você sabe perfeitamente que eu não posso concordar com essa nota, porque isso aqui é muito pouco perto da sua capacidade, perto da sua inteligência. O que está acontecendo, minha filha? Precisamos sentar e conversar. Puxa vida, pisei na bola com a minha mãe. A minha mãe sabe que eu tenho condições, mas não correspondi. A filha vai querer o quê? Mostrar para a mãe que vale a pena continuar acreditando nela. Ela vai melhorar, evidentemente, muito daí adiante. Então, comunicar é isso. Toda pessoa motivada cresce. Vamos falar junto? Toda pessoa motivada cresce. Agora, não confunda motivação com chantagem. Juquinha, se não passar de ano, não tem bicicleta. Isso é chantagem, não é motivação. Você pode falar a mesma coisa com motivação. Juquinha, passa de ano que eu quero te dar uma bicicleta. Motivação. Aprenda a falar positivamente. Porque a nossa tendência é falar negativamente. Sala de espera, que é coisa mais negativa do que isso. Quem gosta de esperar? É proibido. Proibido. Não, olha, tudo negativo. Não, procure falar positivamente, que você vai obter muito melhores resultados. Para você bem comunicar, não fique revidando. Não fique medindo forças. Principalmente naqueles momentos em que você notar que a pessoa perdeu o controle das suas emoções. Não adianta você continuar conversando. É inteligente ceder naquele momento e deixar para conversar num outro momento. Porque, para que não se instale uma guerra, alguém tem que optar pela paz. E Jesus, os benfeitores espirituais esperam que nós espíritas seremos sempre aqueles que faz a opção pela paz, cedendo no momento certo. E ele fala isso textualmente quando diz: aquele que exaltar será rebaixado, mas aquele que se rebaixar será exaltado. Certo, gente? É Jesus para os nossos dias, é Jesus hoje. Temos que trazer Jesus para o dia a dia. Queridos, em família, não fique fazendo comparações. Há muitos benfeitores espirituais já nos revelaram
que não existe duas pessoas iguais no universo. Se não existe duas pessoas iguais no universo, com que base nós vamos ficar fazendo comparações? Não exalte um mais do que o outro. A gente sabe perfeitamente que vivemos também sob as ordens da lei da afinidade, mas deixa a afinidade manifestar no momento de intimidade que nós tivermos com os nossos afins. Mas quando nós estamos coletivamente, temos que tratar todos de igual modo. Não exalte um mais do que o outro. Para que a gente possa bem comunicar. Ficarei aqui conversando com vocês a noite toda sobre comunicação. Como bem comunicar. Queridos, uma outra questão que nos leva a ter bastante dificuldade de relacionamento é o fato de muitos de nós termos negativado muito a nossa autoestima. Se eu perguntar para vocês o que é autoestima, muitos de vocês vão dizer, é se gostar, é se achar bonito, é se respeitar, se amar. Pois à luz da doutrina espírita, a autoestima é muito mais do que isso. À luz da doutrina espírita, a autoestima é um conceito, é o conceito que nós temos de nós mesmos. É a maneira como a gente se avalia, a maneira como a gente se vê. A autoestima é um conceito que o espírito tem dele mesmo. E aí nós precisamos observar com mais atenção. Com mais atenção. Porque tem pessoas que têm uma avaliação muito negativa de si mesmo. Por isso que vive dizendo, eu não sou capaz, eu não consigo, quem me deras. Então mude, que muda, pau que nasce torto, morre torto, para com isso. Para com isso. Nós sabemos que todos nós temos um projeto existencial, todos nós somos criaturas de Deus, portanto todos nós somos projetos da luz, projetos do amor, projetos do bem. Todos nós fomos criados para dar certo. Ninguém foi criado para ser entregue para as trevas. Ninguém foi criado para dar errado. Não. Todos nós somos projetos de luz, de amor. Somos projetos do bem. Você precisa acreditar. Sabemos hoje, através da doutrina espírita, que todas as potencialidades do Criador estão latentes em nós. Estão latentes em nós. Então, faça brilhar vossa luz. Faça a diferença na tua vida, se vendo com mais amor, com mais claridade. Para que você possa ter uma autoestima positivada, solte-se das suas crenças negativas. Crença é tudo aquilo que você acredita como verdade. E cá entre nós, tem muitas verdades em você que você está acreditando que não são verdades. Tem muitas verdades que você está acreditando em você que não são verdades. São lixos psicológicos que você amealhou em outras existências, às vezes na infância, na tua adolescência. Solte-se disso. Crie para você as crenças positivas. O mal por si se destrói. O mal por si só se destrói. Eu sou luz. Eu sou filho de Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Eu sou filho daquele que colocou perfume até nas flores do pântano. Com que amor ele não deve me ver e me conduzir? É isso. O meu Pai deu poderes imensuráveis para outros irmãos. E diz que eu ainda posso fazer ainda mais. Por que não acreditar? Por que não acreditar?
Para você ter uma autoestima positiva, não fique fazendo avaliações só exteriormente. Porque tem pessoas que medem a sua autoestima olhando por fora. Imagina eu, Ismael, avaliando a minha autoestima olhando por fora. Vou chegar logo cedo no espelho, na frente do espelho, e vejo lá aquela coisa. Os cabelos fugiram da cabeça. As rugas, as manchas, o óculos. Estou perdendo barriga para fora da calça. Vai acontecer duas coisas que geralmente acontecem com as pessoas que ficam fazendo avaliações exteriores. O ombro cai, porque a negatividade pesa. Por isso que tem tanta gente com dor nas costas. O semblante fecha. E a gente logo cedo começa o dia desse jeito. Bom dia, Ismael. Dia. Bom dia, Ismael. Bom dia, para quê? Para quê? Por quê? Não, eu tenho que olhar no espelho. E mesmo que eu não veja aquilo que eu gostaria de estar vendo, eu tenho que dizer a mim, Ismael, você está logo de manhã, na frente de uma pessoa super interessante. Está feio, mas é único no universo. Porque todos nós somos únicos. Não é fantástico isso? Você na frente de uma pessoa única no universo. Nem a Globo descobriu isso, gente. É fantástico. Quando você tinha cabelo, quando você não tinha rugas, não tinha mancha, não usava óculos, era esbelto, você não tinha os conhecimentos que tem hoje, não tem a alegria que você tem hoje, não tinha a disponibilidade que você tem hoje, não tinha a família que você constituiu, não tinha. E eu vou descobrir que hoje eu tenho muito mais para ser feliz do que antes. Então, cuida-se sim, por fora, faz bem também. Cuida, não é pecado não, pode cuidar. Vaidade, que nós estudamos na doutrina como malévola, é outro tipo de vaidade, não é essa vaidade de se cuidar não. Cuide-se, mas não faça o sentido da sua vida isso. Porque nós temos que cuidar da verdadeira propriedade, da nossa verdadeira beleza, que é a beleza interior. Porque essa é perene, será perene. Cuida dessa. A outra é transitória. Passa muito rápido, né, gente? Não passa rápido mesmo? Ou vocês acham que eu já nasci feio desse jeito? Não é? Passa rápido. Queridos, para você ter uma autoestima positiva, não fique fazendo avaliações materialistas. A minha irmã tem uma casa lindíssima. Eu não consigo nem pintar a minha casinha. O meu amigo lá da empresa comprou um carro novinho e eu continuo andando de ônibus. Ismael, eu não consigo comprar uma roupa de marca. Quando eu compro uma roupa de marca, é marca ruim. Para com isso, gente. Para com isso. Deus já nos fez todos bilionários. Exatamente para não ficarmos perdendo tempo com coisinha. Você vende o seu coração por 5 milhões. Seu estômago, 3 milhões, já está meio baqueadinho. Não. Suas pernas, 1,5 milhão cada um. Seu fígado, 5 milhões pelo seu fígado. Seus olhos já estão, 2 milhões cada um, não. Olha, rapidinho aqui, vocês viram quanto dinheiro que eu ofereci para esse pessoal. Tem gente nesse mundo que tem todo esse dinheiro junto. Daria tudo isso para vocês. E mais se tivesse para você, para ser você, para ser o que você tem. No mundo, na Terra, nós sabemos hoje que a população espiritual da Terra está em torno de 30 bilhões de espíritos. Nós estamos aqui pouco mais de 6 bilhões.
tem quase 24 bilhões de espíritos esperando a nossa vez. Dá 4 para cada um de nós. E nós ficamos aqui reclamando de coisinha. 4 querem estar no nosso lugar o mais rápido possível. E nós ficamos aqui reclamando de coisinha. Dariam tudo, fariam tudo que fosse necessário para estar no nosso lugar, para ter a família que a gente tem, o emprego que a gente tem, tomar as conduções que nós tomamos e ter faria o que fosse para estar no nosso lugar. E nós estamos aqui usando esse momento para ficar reclamando de coisinha. Teve uma pessoa esse dia que falou para mim: Ismael, esse mês eu não tive dinheiro nem para pôr gasolina. Eu falei: mas você tem carro. Você tem carro. Porque apenas 12% da população mundial tem carro. A maioria tem carnê. Carro é muito pouca gente que tem. A maioria tem carnê. Hoje é carnê. A gente tem apartamento? Não, tem carnê. Tem casa? Não, tem carnê. Tem carro? Não, tem carnê. Tem moto? Não, tem carnê. Tudo isso parece que já é uma providência da espiritualidade. Em nosso favor, evidentemente. Então, queridos, diante das dificuldades, lembre-se, você tem um Maracanã lotado torcendo por você, gritando o seu nome, desejosos que você saia vitorioso, vitoriosa, porque é para isso que nós estamos aqui, firmar a nossa evolução. Ninguém veio aqui para sofrer, todos nós viemos para crescer. Então, queridos, para encerrarmos, uma das maiores causas que nós temos como dificuldade de relacionamento é o fato de nós não entendermos nem nós mesmos. E diz um psicólogo norte-americano chamado Dr. William Lucey, um dos mais notáveis da nossa época, que um ser humano pode ter em si até 18 personalidades, que na verdade não são personalidades preponderantes, mas características que firmam uma personalidade para negativa ou positiva. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver o livro, vocês vão poder conhecer essas 18 personalidades que a gente aborda ali de uma forma também bem humorada, para a gente não esquecer e dar prioridade para as positivas. Queridos, de tudo que eu disse aqui, eu gostaria que vocês levassem para as casas de vocês, para as reflexões mais profundas, a certeza de que nós podemos sim conviver com todos aqui na terra de forma pacífica, de forma harmoniosa, deixando um rastro de luz nos corações daqueles que vão nos conhecendo, daqueles que vão convivendo conosco, se nós procurarmos no dia a dia observar a evolução de cada um e respeitar as diferenças que existem em nós. Exaltar sempre o positivo, porque toda pessoa motivada cresce. Nunca ficar revidando, porque isso é medir força com orgulho. E nós viemos à caça da humildade para desenvolvermos as outras virtudes em nós. Procure ter um conceito melhor de si mesmo, porque você não é um filho qualquer, você não é um filho do acaso, você é um filho, uma filha de Deus. Portanto, um projeto de luz, um projeto de amor, um projeto do bem, e que naturalmente você recebe toda a proteção da luz. As trevas é uma opção nossa, e não uma naturalidade, como muitos entendem. Para que a gente possa bem conviver na terra, então, que nós possamos ver em nós, aliás, ver na terra a nossa morada daqui a pouco. E tudo que nós fizermos em benefício dela, com certeza será nós mesmos que vamos desfrutar. Então que nós entreguemos o melhor para a terra, fazendo da nossa sociedade uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, mais espiritualizada, para que a gente possa ter a morada feliz que todos nós desejamos e com as nossas lutas estamos fazendo por merecer. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado.
Nós vamos tomar uma água e depois nós vamos para a segunda parte, é isso? Ismael, obrigado. A gente espera que você esteja com a gente outras vezes. Só me convidar, eu moro pertinho. Pertinho. 400 quilômetros é pertinho. É logo ali, né? Para quem volita, não é pertinho? É rápido, é rápido. Volita de cometa. Não é cometa, o ônibus, mesmo. O cometa. Mas para os nossos amigos da internet, o nosso abraço e a gente espera que eles possam nos ver também outras vezes. As nossas reuniões são sempre às sextas-feiras, né, que a gente grava essas palestras às 20 horas. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.